Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe em mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos estudarmos o livro O Espírito da Verdade. Parceria mediúnica entre os médiuns Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e Valdo Vieira, por espíritos diversos, mensagens de André Luiz, Emmanuel e tantos outros que colaboram com este livro, compondo este livro. E este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós estamos estudando ele na sequência. Hoje vamos ver o capítulo 43, que tem como título Crítica. Mas antes de eu entrar no capítulo, eu gostaria de convidar os amigos que estão nos acompanhando a ajudarem a TV Mundo Maior. Nós sabemos que manter uma TV no ar, manter uma rádio no ar não é fácil. Tem as suas despesas, tem os seus investimentos e nós precisamos da sua colaboração. Quem vai estipular a ajuda que você poderá nos dar é você mesmo. Então entre tvmundomaior.com.br e veja as formas de nos ajudar. E eu gostaria de fazer um convite especial, que é você entrar em contato comigo através do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 19, porque estamos na região de Campinas, 99778-2794. Repetindo, 19 99778-2794. Se você está nos acompanhando e reside fora do Brasil, é necessário colocar mais 55. A sua mensagem, a sua participação, ela é muito importante. Dando continuidade, como falamos há pouco, veremos hoje o capítulo 43, Crítica. Todo este livro ele é composto com a finalidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta página do Espírito de André Luiz corresponde ao capítulo 12º, item 2º de O Evangelho segundo o Espiritismo. André Luiz nos fala: se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Por que ele pede para pensarmos um pouco antes de criticarmos? Porque nós deveríamos analisar, será que eu não faço a mesma coisa que a pessoa faz em graus diferentes? Será que eu não caminho pelo mesmo caminho que a pessoa faz, mas às vezes a minha insensibilidade faz com que eu veja apenas o equívoco dele ou dela e esqueça que eu também sou dotado de vicissitudes? O primeiro lugar, olharmos a nós mesmos. Isso não quer dizer que eu não tenha o direito de olhar para o semelhante, mas eu tenho, em primeiro lugar, que olhar para as minhas qualidades e os meus defeitos. Se o parente está em erro, lembra-se de que você vive junto dele para ajudar. Se nós vivemos numa sociedade, é para juntos fazermos esta sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, mesmo sabendo que eu não posso interferir no livre-arbítrio da outra pessoa. Mesmo eu sabendo que nós coabitamos um planeta em que as escolhas são pessoais e intransferíveis. Mesmo eu sabendo que ainda vivemos numa dimensão, do ponto de vista espiritual e moral, atrasado. Mas não é por conta de tudo isto que eu vou abandonar o barco, que eu vou deixar de fazer a parte que me compete. Se todos pensarem assim, isto não tem mais jeito, eu lavo as minhas mãos, aí sim entraremos num buraco sem precedente. Agora, se eu fizer a minha parte, sem me contaminar se o outro está fazendo ou não, sem me perturbar se o outro está fazendo ou não, aí sim eu vou conseguir, pelo meu exemplo, pelo meu devotamento, ajudar aquele familiar que naquele momento está caído emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente,
moralmente. Mas isto se faz com o apoio. Às vezes, um familiar já está numa situação terrível, com problemas, com dificuldades, e pela nossa insensibilidade é muito comum empurrarmos este nosso irmão ao precipício das dificuldades, aumentando e agravando as suas lutas, os seus males, as suas dores físicas e espirituais, sendo que o convite é apoiar. Apoiar não é passar a mão, não é fazer vistas grossas. Apoiar não é você ver que a pessoa está equivocada e alimentar o equívoco na pessoa. Apoiar é você ver como eu posso ajudar esta pessoa a deixar de fazer o que está fazendo, mas sem ferir o seu coração. É termos a sensibilidade, é termos o tato de lidarmos com o outro. Não é porque eu estou com a verdade que eu posso chegar com a verdade e despejar no outro. Dependendo da forma que eu falo, eu perco o meu direito. Em vez de eu ajudar, eu posso atrapalhar. Em vez de eu colaborar, eu posso perturbar. Então, até na hora de eu auxiliar, até na hora de eu levar a verdade, até na hora de eu levar uma informação, eu sou convidado a ter equilíbrio e serenidade, para que a pessoa, ao ouvir, não se sinta melindrada, ferida, magoada. Quantas pessoas não dão ouvidos ao que nós falamos pela forma com que nós falamos? Às vezes nós somos insensíveis ao tratar com o outro. Deixamos a correria do dia a dia, deixamos problemas externos falarem mais alto e geralmente descontamos o nosso azedume naquele que constitui a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos netos. Se eu tenho problema com alguém, o meu familiar não tem culpa alguma disso. Eu tenho que saber diferenciar problema do trabalho, problema do lar, problema do centro espírita, problema comigo mesmo, para eu não descontar tudo naqueles que compõem o lar comigo. Continua André Luiz. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorda que há moléstias ocultas que podem atingir você mesmo. Aqui nós observamos que nenhum de nós está isento dos equívocos. Nenhum de nós está isento de caminharmos à margem do que vem a ser o certo, tanto perante as leis dos homens, quanto perante as leis de Deus. Às vezes nós pegamos as pessoas dizendo assim: eu sou um exímio cidadão, pago meus impostos, no meu trabalho eu sigo o horário, desenvolvo o papel que me cabe, conforme os meus direitos, conforme os meus deveres. Na família eu procuro isso, procuro aquilo. Perante os homens nós podemos preencher todos os pré-requisitos que compõem o nosso Código Civil. Agora, e perante o Código Divino? Como eu tenho tratado o meu semelhante? É com benevolência? É com amor? É com caridade? Ou eu tenho ainda tratado com aquele olhar melindroso, com aquele olhar prepotente, com aquele olhar preconceituoso? Então aqui ele nos fala para observarmos a nós, porque às vezes nós cometemos delitos tão graves quanto aqueles que nós dizemos este ser, ele está totalmente equivocado na maneira de falar, na maneira de pensar. Quantas vezes nós também não somos a figura deste companheiro desavisado, desta companheira desatenta? É interessante que geralmente eu consigo catalogar o defeito do outro quando eu possuo também em mim. Eu consigo catalogar que o outro é fofoqueiro se eu também for fofoqueiro. Eu consigo catalogar se o outro for maledicente, também sendo maledicente, e assim sucessivamente. E o último item que nós vamos ver antes de entrarmos
antes de caminharmos para o intervalo, é quando ele nos fala: se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho, até que volte. Os companheiros que faliram, os companheiros que não conseguiram dar continuidade no trabalho, seja no trabalho físico, seja no trabalho espiritual. Nós também não estamos isentos de cairmos, falharmos e precisarmos de uma mão amiga a nos socorrer, a convidar-nos a viver até a vida aqui na terra, sem nos perdermos naquelas lamentações, reclamações, ou vendo a vida na forma de zombaria, não levando a sério muitas vezes o convite que o alto está nos fazendo. Tudo o que André Luiz está nos dizendo aqui, no meu modo imperfeito e simplista de ver a vida, nada é novo. Nada que ele está dizendo eu posso dizer assim: eu não conhecia, eu não sabia. É uma mensagem, diga-se de passagem, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, pouco nos acrescenta. Mas é sempre de fundamental importância trazermos à tona assuntos importantíssimos. É curioso que nós todos, de uma forma veemente, devemos ser a favor da vida, devemos valorizar a vida, devemos valorizar a oportunidade que estamos tendo. Mas como eu vou valorizar a vida se eu já acordo com aquele olhar negativo ou com aquele olhar pessimista? Ou mesmo quando sou convidado a um desafio, eu sempre valorizo o lado negativo ou o lado de que não dará certo. O convite é quebrarmos o paradigma do negativismo, o paradigma de que tudo é difícil, não dou conta, não posso, e tentarmos, ao menos tentarmos, fazer a diferença, ao menos tentarmos ver sobre um outro ângulo, sem afetação externa, olhando para dentro de nós, olhando para as nossas potencialidades e fazendo com que a luz divina acenda dentro de nós. Mas esta luz, este clarão, esta chama luminosa, só se acenderá a partir do momento que cada um de nós permitirmos que ela acenda. Vamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco, mas antes eu gostaria de convidar os amigos a entrar em contato comigo, a interagir comigo através do WhatsApp. O número que foi disponibilizado é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Se você reside fora do Brasil, acrescentar mais 55. E eu relembro também que após o programa inédito e para a grade de programação da TV Mundo Maior, nós colocamos no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de agradecer à TV Mundo Maior pela oportunidade que está me dando de fazer parte da sua grade de programação. A minha gratidão aos dirigentes, aos funcionários e a você, o nosso telespectador, que semanalmente vem nos acompanhando, vem mandando suas mensagens, vem interagindo conosco. Se você está nos acompanhando há pouco tempo, nós temos agora um WhatsApp. Se você quiser entrar em contato conosco, o número é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. E se você reside fora do Brasil, é necessário acrescentar o mais 55. Por esse meio de comunicação, você poderá mandar a sua crítica, a sua sugestão, você poderá mandar a sua pergunta, a sua participação, ela é muito importante para enriquecermos o nosso programa, para melhorarmos o nosso programa. Então hoje nós estamos vendo uma página substanciosa do livro O Espírito da Verdade, em que o Espírito de André Luiz intitula essa mensagem como sendo crítica. Continua ele nos falando:
Se o amigo está desorientado, medite nas tramas da obsessão. Então, muitas vezes, aquele nosso irmãozinho, menos vigilante, pode estar sendo uma presa na mão dos espíritos que não querem nada com nada. É evidente que não podemos generalizar. Então tudo é processo obsessivo? É evidente que não, mas em muitos casos pode ocorrer de ser um processo obsessivo. Então nós temos que saber diferenciar o que pode ser do nosso amigo ou o que pode ser uma influenciação de um espírito menos elevado que está procurando desunir ou desarranjar a vida daquele nosso amigo. É aí que entra a nossa figura. Se for um processo obsessivo, o convite para nós é: como eu posso ajudá-lo a novamente restituir o seu equilíbrio e a sua harmonia para ter uma vida plena de paz e de êxito. Continua. Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Então, olha, se o homem de atividade pública, aqui ele está falando em especial do nosso irmão político, se ele porventura caminha no caminho equivocado, se ele desvia, se ele rouba, se ele lesa os cofres públicos, por mais que nós temos o direito de votar, quando retornar ao plano espiritual, ele será convidado a prestar contas dos seus acertos e dos seus equívocos. Por mais que nós, os cidadãos, somos os fiscalizadores a respeito do que os homens públicos estão fazendo, não nos esqueçamos. Antes de eu cobrar com veemência do outro, eu tenho que cobrar com veemência de mim. Então eu tenho que analisar no meu dia a dia se eu não estou em escala menor também lesando o meu semelhante. Se eu não estou em escala menor também prejudicando o meu semelhante. Não é apenas o político que é desonesto. Às vezes eu também sou. Não é apenas o político que interfere na vida da sociedade. Eu também interfiro. O problema do Brasil não é apenas da classe política, também é de nós, os cidadãos comuns. Se eu fizesse a minha parte, eu poderia cobrar deles, mas como é que eu vou cobrar sendo que eu faço em escala menor? Isso não justifica, e isso não isenta os equívocos que eles estão cometendo, de modo algum. De modo algum. Não estamos defendendo este e nem defendendo aquele, e nem sendo partidários. Nós temos que ser justos, nós temos que ser íntegros, e nós temos que visar o melhor para a nossa nação, deixando aqueles pensamentos pequenos de grupo A, B ou C. Não, a gente tem que visar o Brasil. Nós temos que visar o hoje e o futuro. É fundamental termos este ponto básico como princípio para analisarmos uma sociedade e queremos edificar uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, em que os seus direitos poderão ser respeitados. Continua André Luiz. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós. Então, às vezes, nós temos aquele nosso vizinho, aquela família desajustada, em que os caminhos que foram escolhidos são os caminhos do equívoco. André Luiz nos convida a auxiliarmos em vez de criticarmos, a levarmos o amparo em vez de propagarmos a falta alheia. O mundo não precisa de fiscais dos erros alheios. O mundo precisa de companheiros que possam colaborar, indo ao encontro daqueles que estão caídos e convidá-los a soerguer, a erguer-se, a levantar-se, para continuarem a jornada, para continuarem a trilha. Não é fácil, porque às vezes eu tenho que tirar de dentro de mim aquele amor que eu não tenho nem para com os meus,
mas é um trabalho diário, é um trabalho de semeadura para que depois possa vir a colheita. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores de consciência. Então nós vemos, por exemplo, as pessoas que cometeram erros. É muito comum a gente virar para a pessoa na primeira oportunidade que tem e jogar na cara do outro o erro que o outro cometeu. Isso não é caridade. Se a pessoa errou e eu estou relembrando o erro da pessoa, eu posso fazer com que a pessoa recaia. É igual, por exemplo, os nossos irmãos drogaditas, os adictos que estão limpos na linguagem, na terminologia deles. Quantas são as vezes em que eles têm a recaída por culpa da conduta do pai e da mãe que os dizem: você é um fraco, você não dá conta, você não serve para trabalhar. E isso faz com que eles procurem nas drogas o refúgio por não terem o apoio e o amor do pai e da mãe. Então nós vemos que uma palavra mal intencionada, uma palavra mal colocada, ela pode gerar danos gravíssimos para aquele que já traz na alma determinadas chagas. Quantas pessoas em que determinada coisa que eu falo é um estímulo para ela se matar, para ela abortar, para ela cometer um desatino que vai prejudicar ela e com repercussão a outras pessoas? Às vezes nós não paramos para analisar. Às vezes nós imaginamos que podemos falar tudo, mas nós não sabemos o que passa na cabeça do outro. Às vezes, mentalmente, eu posso ser equilibrado, forte, centrado, mas será que o outro é? Será que o outro teve a mesma base que eu tive? Será que o outro teve a mesma estrutura que eu tive? Então é de fundamental importância pensarmos 10 vezes antes de falarmos algo, porque às vezes estamos achando que é uma fala que não vai gerar repercussão nenhuma, e na verdade pode gerar graves repercussões para a pessoa e, por que não dizer, para nós também. Se uma pessoa entrou em desespero, no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Às vezes a gente é tão desequilibrado que, em vez de auxiliarmos, ficamos azedos, ficamos com aquela palavra ácida, ficamos com aquele semblante fechado, que nada contribui. Não contribui nem para a pessoa, nem para nós mesmos. E André Luiz encerra o capítulo dizendo: ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los, e, mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode olvidar que a opinião de Deus, Pai de nós todos, pode ser diferente. Mensagem ditada pelo Espírito de André Luiz. Aqui ele coroa o programa de hoje, mostrando que o único que tem o direito de analisar estas faltas do ponto de vista íntimo é Deus. Porque às vezes eu analiso uma situação pelo fato, mas eu não vejo os antecedentes. O que levou determinada pessoa a cometer determinadas atitudes? O que passou na mente da pessoa? O que motivou a pessoa? O que quis a pessoa com aquilo que ela fez, com aquilo que ela falou? Crítica é algo que nós devemos abolir do nosso dia a dia. É um costume bárbaro que ainda gera para nós graves prejuízos. Uma crítica construtiva ela é muito válida, porque pode melhorar um ambiente de trabalho profissional, pode melhorar uma atividade no campo religioso, pode melhorar a vida familiar. Agora, uma crítica ferina, uma crítica destrutiva, uma crítica por
apenas e tão somente para magoarmos o coração do outro, isto nós devemos abolir. Isto não ajuda em nada, isto apenas atrapalha nós e as pessoas que ouvem, que recebem. Então vamos saber diferenciar crítica construtiva de criticarmos por criticar. Vamos valorizar o nosso dia. Deus, na sua bondade infinita, vem nos dando a dádiva de termos uma família, de termos um corpo físico. Vivemos num momento de tanta agitação, nós vivemos num momento de tantas transformações, nós vivemos numa época em que os espíritos aqui se encontram, uns tendo as últimas oportunidades, outros para a edificação do homem de bem. Em que time nós estamos? Estamos no time que quer ficar ou estamos no time que vai procurar uma nova morada porque a Terra precisa continuar a sua evolução? Vamos ajudar na materialização da paz, fazendo pouco que nós podemos, fazendo ainda de um modo imperfeito, mas vamos valorizar a vida, vamos valorizar o trabalho. Eu vejo muitas vezes nós, os espíritas, desanimados, nós, os espíritas, parados. Vamos ser ativos dentro da casa espírita, mas fora da casa espírita. Continuemos com o trabalho proposto pelo mestre lionês Allan Kardec, deixando-nos um manancial de informação enorme e continuado pelo nosso querido Chico Xavier. O trabalho está para quem queira. Abracemos o trabalho. Eu rogo a Deus que a nossa continuidade de semana seja de muita paz, de muita luz, e eu espero todos semana que vem. Um beijo em seu coração.